Trecho do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, de Jerry e Esther Hicks. Eu poderia herdar a doença da minha avó? O Jerry pergunta. Algumas pessoas realmente herdam problemas físicos? Os Abraham respondem. O que parece ser tendências herdadas é normalmente a resposta da lei da atração aos pensamentos que você aprendeu dos seus pais. Porém, as células do seu corpo também estão pensando mecanismos, e suas células, como você, podem aprender vibração de outras que estão ao redor delas. Porém, quando você identifica um desejo e encontra pensamentos que o fazem se sentir bem, o que indica que você está em alinhamento vibracional com seu ser interior ou fonte, as células do seu corpo rapidamente se alinharão à vibração do bem-estar que seu pensamento positivo estabeleceu. As células do seu corpo não podem desenvolver tendências negativas que conduzam a doenças quando você está em alinhamento com a sua fonte. Suas células podem apenas sair do alinhamento quando você sai. Seu corpo é uma extensão do seu pensamento. Seus sintomas negativos, contagiosos ou chamados de herdados, são suportados por seu pensamento negativo e não poderiam ocorrer na presença de pensamentos positivos. Não importa que as doenças tenham sido vivenciadas por seus pais. O Jerry pergunta. Então, se escuto minha mãe falar de dores de cabeça nela e eu aceito isso, então eu posso começar a ter dores de cabeça também? Os Abraham respondem. Se você ouviu isso da sua mãe ou de outra pessoa, sua atenção a algo que não quer, com o tempo, lhe trará a essência disso. As dores de cabeça são um sintoma de resistência ao bem-estar, que ocorre quando você se mantém em contradição vibracional ao bem-estar do seu ser interior. Por exemplo, preocupar-se sobre o trabalho ou sentir raiva do seu governo pode causar sintomas físicos. Você não tem que se focar sobre uma dor de cabeça para ter uma. Jerry pergunta. Bem, então, se eu ouço minha mãe reclamar de dores de cabeça e eu rejeito conscientemente isso e digo, bem, isso pode ser verdade para você, mas não é para mim, de alguma forma isso me protege? Os Abraham respondem. É sempre de vantagem para você falar do que quer, mas você não pode ficar em alinhamento com quem realmente é e se focar sobre a dor de cabeça da sua mãe ao mesmo tempo. Falar do que você quer enquanto olha para o que não quer, não lhe coloca em alinhamento com o que quer. Tire sua atenção das coisas que não quer atrair e coloque-a sobre as coisas que quer atrair. Foque sobre algum aspecto positivo da sua mãe que lhe provoca um bom sentimento. Ou se foque sobre alguma coisa diferente da sua mãe que o faça se sentir bem. Qual o papel da mídia nas epidemias? O Jerry pergunta. Tenho ouvido que estão sendo distribuídas injeções gratuitas contra a gripe para aqueles que querem recebê-las. Essas notícias afetam a propagação do vírus da gripe de alguma forma? Os Abraham respondem. Sim, será de grande valor para a expansão do vírus da gripe. Não há maior fonte de influência negativa em seu ambiente do que a televisão. É claro, como em toda parte do seu ambiente, há o que é desejado e o que não é desejado. E você tem a habilidade de se focar e, consequentemente, receber o valor de sua televisão e mídia. Mas essas fontes trazem um ponto de vista desequilibrado, muito distorcido para você. Elas dão uma olhada ao redor do seu mundo à procura de problemas, ilustrando-os e dando uma imagem distorcida
sobre o bem-estar do seu planeta. A constante barragem de comerciais médicos é uma fonte poderosa de influência negativa. Quando você explica que 1 em cada 5 pessoas tem essa doença e você provavelmente é uma delas, eles te influenciam a esse pensamento. E então eles dizem: vá até o médico. E quando você vai ao seu médico, se lembra da intenção do médico, que é encontrar algo errado. Agora, sua experiência negativa nasceu e foi ampliada. E com bastante dessa influência, seu corpo começa a manifestar a evidência desses pensamentos. Sua medicina está mais avançada hoje do que já esteve antes. E ainda mais de vocês estão doentes do que antes. Lembre-se, para criar qualquer coisa, você tem que apenas dar atenção àquilo e então ter a expectativa daquilo, e assim é. Eles lhe mostram as estatísticas, eles contam histórias de horror, eles estimulam seu pensamento. E quando você está sendo estimulado pelo pensamento em grandes detalhes, você tem a emoção, o medo, e diz: eu não quero isso. E a metade da equação está completa. Então, eles lhe encorajam a fazer um exame geral, ou para vir e receber uma injeção gratuita de vacina. Obviamente, sabemos que essa é uma epidemia, ou não estaríamos oferecendo injeções gratuitas. E isso completa a parte da expectativa ou da permissão. E agora, você está na posição perfeita para receber a gripe, ou a essência de tudo que eles estão falando. Você obtém aquilo no qual pensa, queira você ou não. E assim, é de grande valor para você começar a praticar sua própria história sobre o bem-estar, de forma que quando a televisão apresente aquela história que te dá medo, uma que você não quer viver, você possa ouvir a versão deles e sentir humor sobre aquilo, ao invés de medo. Pegue as sensações desconfortáveis enquanto elas ainda são pequenas. A primeira indicação de que você não está permitindo o seu bem-estar físico vem a você na forma de emoção negativa. Você não verá um desarranjo em seu corpo físico ao primeiro sinal da emoção negativa. Mas se focar sobre temas que provocam um sentimento prolongado de emoção negativa, possivelmente provocará uma doença. Se você está desavisado de que a emoção negativa indica desarmonia vibracional, que impede o nível do bem-estar que você está pedindo, você pode estar como a maioria das pessoas, aceitando um certo grau de emoção negativa e não sentindo nenhuma necessidade de fazer algo a respeito. A maioria das pessoas, até mesmo quando sentem um alarme ao nível de emoção negativa ou dão ênfase ao que estão sentindo, não sabem o que fazer a respeito disso, porque elas acreditam que estão reagindo a condições ou circunstâncias que estão fora do controle delas. E assim, já que não podem controlar as condições desagradáveis, elas se sentem impotentes para mudar o modo como se sentem. Nós queremos que você entenda que suas emoções vêm em resposta ao seu foco. E sob certas condições, você tem o poder de encontrar pensamentos que o façam se sentir ligeiramente melhor ou ligeiramente pior. E quando você escolhe consistentemente o melhor, a lei da atração lhe traz uma melhoria na sua experiência. A chave para alcançar e manter um estado físico de bem-estar é perceber os indicadores da discórdia nos estágios iniciais. É muito mais fácil focar seus pensamentos nos estágios sutis iniciais do que depois que a lei da atração respondeu aos pensamentos negativos crônicos que trazem resultados negativos maiores.
se você pudesse tomar uma decisão de nunca permitir que a emoção negativa se demore em você e, ao mesmo tempo, reconhecer que é somente seu trabalho focar sua atenção de maneira a se sentir melhor, ao invés de pedir que outra pessoa faça algo diferente ou que alguma circunstância mude para fazer você se sentir melhor, você não apenas seria uma pessoa mais saudável, mas você seria uma pessoa alegre. Alegria, apreciação, amor e saúde são todos sinônimos.